Sam Daniels é o herói íntegro e teimoso, um epidemiologista do exército que é chamado à África para investigar um surto de uma febre hemorrágica misteriosa e mortal. Quando volta aos Estados Unidos, ele avisa aos seus superiores, o general Billy Ford e o major-general Donald McClintock, que este é o pior vírus que ele já viu. Mas o que ele não sabe é que ambos estão escondendo um segredo. Os militares dos Estados Unidos criaram o vírus Motaba como uma arma biológica e desejavam protegê-lo. Depois de uma abertura fria que estabelece os riscos do Motaba, que é como o Ebola só que muito pior, com 100% de taxa de mortalidade, Epidemia segue a trajetória de um macaco africano, que é transportado ilegalmente para a América, desencadeando uma série de eventos que dá início a uma infecção que devasta a pequena cidade de Cedar Creek. Os sintomas começam com lábios pálidos e ressecados, olhos com bordas vermelhas e um rosto suado, que podem ser confundidos com os efeitos de uma gripe mais intensa. Porém, dentro de poucas horas, a vítima começa a tossir forte, sentir febre e ficar tonta, ao ponto de não conseguir se manter de pé. Logo, começam as convulsões, seguidas pelo sangramento dos orifícios e aparecimento de hematomas à medida que o vírus liquefaz os órgãos interiores. Por fim, levando a uma morte dolorosa e mais dramática e suja possível. Todas as vítimas cambaleiam, estendem a mão e clamam por socorro. Quando o coronel Casey está prestes a falecer, por exemplo, notavelmente com medo e a pele pálida, ele chora lágrimas de sangue. Aliás, Casey é o colega sarcástico do protagonista, o arquétipo do personagem despretensioso e sábio, que precisa morrer não para atingir Sam, mas para sensibilizar o público, tanto que suas últimas palavras para Robbie são uma forma de pedir que ela dê outra chance para o seu relacionamento com o ex-marido. O horror é ampliado quando Cedar Creek é posta em quarentena e o clima passa a ser de completa paranoia, devido à inerente falta de informações e à ameaça onipresente de técnicos médicos e militares, sem rosto. As cenas de veículos armados percorrendo ruas vazias da cidade e moradores se escondendo atrás das janelas de suas casas, exibindo bandeiras brancas indicando a presença da doença, contribuem para formar a imagem caótica e até assustadora da região. Os instantes dedicados à quarentena de Cedar Creek são interessantes justamente por transmitirem o horror que aqueles habitantes estão passando, além da reação das autoridades contribuir com o senso de urgência que o filme rapidamente estabelece. A montagem de barricadas, os focos de civis desinformados e em pânico, a dificuldade de se atender todo mundo. Contudo, parece que o diretor não estava muito interessado em fazer com que esse núcleo ganhasse mais destaque. Naturalmente, nos vemos entretidos com o caos na cidade, porém, é visível que a proposta de Epidemia não é capturar a essência de um leigo em meio a uma crise regional. Ainda que pessoas saudáveis sejam flagradas tentando sair da zona de quarentena, enquanto indivíduos infectados morrem de forma dolorosa, o filme não é sobre elas. Esses momentos servem para contextualizar a histeria, mostrar o quão séria ela é, ao passo que a resposta dos médicos principais concede um ar de verossimilhança à trama, ainda que pouco. Afinal, a intenção do longa é clara: criar um cenário onde o cidadão americano, que põe a vida dos seus semelhantes antes da sua própria, possa exercer o seu papel de herói. Mas para essa imagem não ficar tão óbvia e pedante, existem as figuras que a contrariam, para não parecer que é uma regra. Os vilões do filme também são americanos, em especial o general Donnie McClintock. Ele age sob o pretexto de impedir que toda a nação seja infectada, mas sua disposição para exterminar uma cidade inteira demonstra uma frieza que expõe toda a sua inescrupulosidade, além de parecer mais fruto de teimosia do que interesse em proteger segredos. Como protagonista, Daniels é o sujeito que confronta o sistema por ser leal aos seus valores. Contraria regras, porque seu objetivo maior é salvar pessoas. Porém, como uma figura santa é muito inalcançável, é preciso lhe conceder uma trama paralela que o humanize, visto que ser um militar, mesmo que médico, já é um fator que o distancia da audiência. Por isso, é estabelecido desde o começo o drama do coronel Sam Daniels, o seu divórcio da mulher que ainda ama, Robbie. Durante a exibição, é fácil entender por que eles se separaram. O caráter forte e autoritário de Daniels realmente é irritante. Mas ao mesmo tempo, o roteiro se esforça esporadicamente para a audiência criar a imagem de que ele e sua ex-mulher foram feitos um para o outro. Ambos amam e são dedicados à sua profissão, são humanitários e se conhecem melhor do que ninguém. E depois de passar por uma situação de vida ou morte, onde o ex-marido foi não só o seu grande salvador, mas de uma pequena população, como manda o clichê, é claro que Robbie lhe daria uma segunda chance. Sendo justo, em nenhum momento a Epidemia indica que seu intuito é traçar uma perspectiva realista do que poderia acontecer realmente em um cenário como o visto no filme. Porém,
com os últimos momentos do longa, toda aquela tensão e aflição desenvolvida no começo da obra, fruto direto do esforço bem-sucedido de mostrar o quão perigoso era o vírus, desaparece, dando espaço para um teor de ação e aventura que beira a galhofa. Antes da tradicional trajetória do espontâneo herói americano, Epidemia revela-se uma história de amor pessoal, camuflada de ação e conspiração militar. Contudo, apesar da obra ser imediatista, a velocidade com que o vírus se espalha e sua letalidade são propositalmente rápidas para que o senso de urgência seja enorme e um acontecimento seja consecutivamente seguido pelo outro. Abrindo mão da credibilidade das situações, existem momentos genuinamente angustiantes. A cena do homem em uma sala de cinema, tropeçando e tossindo compulsivamente, por mais caricata que seja, é uma maneira eficiente de mostrar a potencial velocidade com que um contágio pode acontecer, quando não existe responsabilidade por parte dos infectados. Obviamente, no caso do filme, o personagem não sabia que estava doente por causa de um vírus tão letal, e presume-se que sua condição era tão frágil que colocar a mão na boca para evitar que as partículas de saliva voassem por todo o ambiente era um movimento difícil de se fazer. Contudo, a cena ainda é didática quanto à facilidade com que o vírus se propaga em multidões. Outros momentos, como o Jimbo Scott entrando em contato com a saliva do macaco, o dono da loja de animais sendo arranhado e um técnico de laboratório explodindo um frasco de sangue no rosto, também são aflitivos, porque as implicações são muito claras. Os contaminados vão morrer. Porém, quando alguns deles ainda conseguem tempo para embarcar em aviões ou irem ao cinema, por exemplo, lugares comumente repletos de pessoas, o espectador se sente mais desconfortável ainda, porque é uma recordação de que pessoas infectadas podem não ter o conhecimento do risco que representam, ou pior, simplesmente não se importam com a segurança dos outros. Cabe mencionar como o cineasta, a fim de tornar seu filme mais dramático e relacionável, se preocupa em expor como ações intimamente humanas, em uma situação crítica e extrema, são importantes e fazem falta, mas ao mesmo tempo podem se tornar uma ameaça. Isso fica evidente na incapacidade das pessoas de se tocarem, como quando Sam tenta acalmar Robbie, mas só pode acariciar sua máscara, e quando uma mãe infectada não pode abraçar sua filha antes de ser levada para a morte certa. Ao mesmo tempo em que dá valor a esses pequenos gestos particulares, o longa contempla sequências de ação desumanas, que vão desde uma família sendo assassinada por tentar romper um obstáculo militar, até perseguição de helicóptero em um bombardeio. No terceiro ato, Sam e Salt decidem roubar um helicóptero para completarem sozinhos, contrariando o exército, a missão de encontrarem uma cura para salvarem a vida de Robbie e impedir que McClintock destrua Cedar Creek. Durante essa pequena aventura, Daniels pula de um helicóptero para um navio, faz um pronunciamento na TV, junto de Sam, encontra o macaco portador do vírus que havia sofrido mutação, conseguem produzir a cura e ainda impedem o bombardeio. Tudo isso em tempo recorde. Mas levando em consideração a rapidez com que o vírus se espalhava e sua taxa de mortalidade, realmente era preciso que o conflito fosse resolvido logo. Mas todas as conveniências encontradas nessa jornada para a contenção da doença denunciam não só a falta de verossimilhança da obra, como coroa a essência desse filme. Uma celebração do incorruptível e altruísta herói americano. Senhoras e senhores, confiram a campanha de financiamento coletivo do canal e considerem contribuir para mantê-lo vivo, caso possam e queiram, é claro.